Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, tudo bem? Começando mais uma edição do programa Minha Vida é Bem, um programa que é feito diretamente para os meus filhos, a Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Recedo e Eliav Hassid. Isso não é um programa proselitista, eu não sou rabino, eu não sou morê, eu não sou líder religioso, eu sou apenas um pai falando palavras de Torá, né, a Parashá Shavua para os meus filhos. Apenas isso, mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo e queira se beneficiar dele, fique à vontade. Isso é um projeto que eu fiz para ficar perpetuado aí na internet, eu não sei o dia que eu vou estar aqui, eu não sei quando eu vou partir desse plano aqui, então eu deixo aí para ficar para os netos, para os bisnetos, para todo mundo, esse vídeo que é público para os meus filhos. Nós estamos estudando sobre a Parashat Vaigash. Essa terceira aliá, eu quero trazer um ponto muito interessante que ele fala sobre reconhecendo que tudo vem de Deus. Esse ano especificamente, eu não estou lendo diretamente a Torá, tá? Mas eu peguei os recortes daquilo que eu aprendi e estou colocando aqui em prática para vocês, falando para vocês, para que a gente possa aprender esses ensinamentos da Torá e aprendendo para que a gente coloque em prática no dia a dia, tá bom? O que a gente pode aprender aqui? Bom, nesta terceira aliá nós aprendemos com Yosef a reconhecer que tudo que acontece vem do Criador. Ele diz, não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que me fizeram mal e etc, mas foi Deus que me trouxe aqui para o nosso bem. Mais uma vez aprendemos aqui que muitas vezes existem problemas que nos acontecem, que na realidade são bênçãos disfarçadas, brachot disfarçadas, muita coisa que a gente só vai entender com o passar do tempo. Eu falei no outro vídeo, é bom você ver a segunda leitura, tá? Algo muito interessante. Algumas histórias que eu comentei e volto a reforçar isso. Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que a gente vai chorar, vai ficar espernear, porque isso está acontecendo, a gente não sabe. Mas a Kadosh Baruch Hu sabe, a gente tem que ter fé nele de que isso é para o bem. Papai, mas eu tô sofrendo, papai, eu tô chateado, eu tô traumatizado, eu tô isso, eu sei, eu também passo por isso. Mas a gente tem que ter noção de que tudo isso que está acontecendo com a gente é a Kadosh Baruch Hu. É por alguma coisa, tem alguma coisa pra gente aprender com isso. Não sei porquê. Eu falei, é bênção, é tikkun, a gente está pagando por alguma coisa, entendeu? O que é? Eu não sei, mas a Kadosh Baruch Hu sabe. Então a gente tem que ter confiança em Hashem de que tudo isso é para o bem. E Yosef, depois que ele se revelou aos irmãos, tal, e etc., ele disse que seria bom eles morarem em Goshen. Os sábios dizem, através do Midrash, etc., que essa terra, por que Goshen? Poderia ser qualquer outra terra. Não só porque essa terra era a melhor terra do Egito e ela ficava um pouco afastada, mesmo sendo o Egito, para preservar eles, etc., essa terra pertencia a Sara. Lembra, em algumas parashiot atrás, quando Sara foi pega também por o faraó, que ela foi levada, naquele momento, quando o faraó entregou ela para Abraham novamente, ele teve que ressarcir ela por toda essa situação, e ele acabou dando a escritura da terra de Goshen, que era para Sara. Por isso também que os judeus foram morar em Goshen. Se eu não me engano, não tenho certeza disso, e eu já ouvi algum comentário dos nossos sábios que já disseram que quando as fronteiras de Eretz Israel, a terra de Israel, a terra sagrada religiosa, for realmente restabelecida, a gente vai até a fronteira do Egito, que é Goshen. Aquela terra pertence também ao povo judeu, porque ela foi dada a Sara, a nossa mãe. Outra razão de Yosef ter escolhido também essa terra de Goshen, como eu falei ainda agora, só para reforçar, foi para preservar os seus irmãos e sua família das influências negativas de Mitzrayim, que eles permanecessem longe, à distância de toda aquela influência negativa e imoral, se dedicando a viver no melhor e mais fértil lugar da terra, como pastores e observantes das leis morais de seu ancestral Abraham. Então fica distante, porque aqui no Egito é homem com homem, mulher com mulher, uma mulher com 3 homens, uma mulher com 5 homens, um homem com 5 mulheres, era homem com mulher com mulher, era uma confusão, é como se fosse hoje em dia. Então tinha muita idolatria, tinha muita coisa que acontecia ali, como se fosse os dias de hoje. Então Yosef disse, vamos morar um pouco para longe, para vocês não absorverem tudo isso daí, não se escandalizarem, não verem essas coisas todas. Um outro ponto importante que eu quero compartilhar com vocês é a importância do hebraico, como eu falei no vídeo passado. Novamente eu estou reforçando aqui. Aprendemos aqui a importância do hebraico na vida do judeu como instrumento de identidade nacional. E como povo também. Yosef diz
diz: eis que os olhos de vocês veem, que a minha boca fala na vossa própria língua. Aprendemos que um judeu que não fala hebraica parece ser meio judeu. Isso daqui eu falo para mim mesmo, tá? Ou dificuldade. Uma curiosidade sobre o choro de Yosef, quando ele chorou também ali, que ele diz que ele chorou com Benjamim, os dois choraram, um no braço do outro, né? Eles choraram pelos dois Beit HaMikdash que seriam destruídos no território de Benjamim. O Yosef chorou porque ele previu ali que os dois Beit HaMikdash que seriam construídos na área, na tribo de Benjamim, na parte da terra que foi destinada a ele, seriam destruídos. E por que ele chorou? Por quê? Vamos lá. O Benjamim chorou porque ele previu também que o Mishkan, que era o tabernáculo, também iria ser destruído, onde ficava onde? Em Shiló, que era a porção da terra de Yosef. Cada um chorou pelo problema do outro. Pois quando o nosso próximo enfrenta dificuldade, muitas vezes isso daí está fora do nosso alcance, muitas vezes de resolver os problemas de outras pessoas. Por outras vezes, apenas a própria pessoa pode resolver isso. A gente fica impotente. O que eu posso fazer? Por mais que a gente queira fazer muito. Diferente daquilo que se passa no seu próprio território e de que, de uma maneira ou outra, a gente é mais reativo e a gente pode tentar resolver esse problema. No final, o que a gente pode ter e fazer é ter empatia de sentir a dor do outro. Então, por isso, cada um chorou pelo problema que iria acontecer na terra do outro. Yosef não estava chorando porque o tabernáculo, o Mishkan, ia ser destruído na terra dele, e nem Benjamim estava chorando porque iria ser destruído na terra dele. Não, um estava chorando pelo que iria acontecer na terra do outro. Que por mais que você esteja numa situação complicada e você não possa fazer nada pelo seu próximo, pelo menos tenha empatia, chore junto com ele, se alegre junto com ele e chore junto com ele. Uma outra coisa interessante que a gente pode aprender é uma boa reputação. Como a gente aprende isso? Aprendemos nessa terceira aliá sobre a grande boa reputação que Yosef tinha em Mitzrayim, no Egito. Vemos que esta mesma reputação se estendeu a todos os irmãos, pois o faraó achava que os irmãos com certeza teriam as mesmas qualidades de Yosef, correto? Sim. Isso também é verdade quando se trata do contrário. Muitas vezes somos rotulados negativamente se temos amigos ou parentes que não tenham uma boa reputação, não agem de forma tão boa assim, Chas v'Shalom. Como é importante preservar nossa conduta, comportamentos, pois como judeu somos todos iguais, juntos somos julgados todos juntos, tanto para o bem quanto para o não tão bem assim. Devemos ser responsáveis um pelos outros e ser um verdadeiro representante um dos outros. Como consequência da boa reputação de Yosef, o faraó quis e tratou bem toda a família de Yosef. Uma outra coisa muito interessante que eu queria falar aqui para vocês, presta bem atenção. Tem uma pequena historinha que eu já cansei de contar para vocês, mas eu vou contar de novo. Existia um homem que estava dentro do barco, estava todo mundo dentro do barco, e aí de repente começou a fazer o furo dentro do barco, né? E as pessoas disseram: você tá louco? E aí, você tá furando aqui? Ele começa a falar: cara, eu paguei, esse é meu assento, esse é meu lugar e eu vou furar. E as pessoas disseram: você tá louco? Tá mexido? Você vai furar aqui? Tá todo mundo no mesmo barco, por mais que você pagou esse assento, pagou aqui, mas tá todo mundo, vai furar. Todo mundo dependendo um do outro. E a mesma coisa de alguém que tá no avião, de repente ele fala: vou abrir minha janela aqui no avião. Vai todo mundo ser sugado para fora. Não, mas eu paguei, esse é meu assento, essa é minha janela. Você tá louco? Todo mundo vai morrer, tá todo mundo no mesmo barco. Então isso nos ensina como a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento quando a gente estiver na rua, principalmente na diáspora, porque uma coisa que você fizer, como judeu, as pessoas vão dizer: ó, judeu, vai ser rotulado por todos os outros. E da mesma forma também, se você tem uma boa conduta, Baruch Hashem, então você vai estar fazendo o Kiddush Hashem. Todas as pessoas vão olhar, vão dizer: uau, olha como os judeus são. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, também de levar o nome da família. Toma cuidado, né, como você fizer as coisas de errado. O judeu sempre é responsável um pelo outro. E eu quero terminar com isso, como a gente aprendeu lá na Parashá do Bereshit, quando o Caim falou: o que eu tenho a ver com meu irmão? Não tem nada a ver, ele faz o que ele quiser da vida dele. Isso não é um pensamento judaico autêntico, justamente porque cada judeu é responsável um pelo outro. E assim a gente tem que ser, assim vocês têm que ser, cada irmão tem que ser responsável um pelos outros, tá bom? Tanto é que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Papai, por que você está fazendo esse vídeo? Justamente porque eu não sei o dia que eu vou ficar aqui. Estou com 43 anos, final do ano de 2023, ano 5.784. Papai está com 43 anos, chega as doenças, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu espero viver bastante tempo ainda, que eu grave mais vídeos com os meus netos, com vocês grandes, mas eu não sei. Então, justamente preocupado com isso, eu estou deixando esse videolog para que vocês tenham
esse arquivo aqui de vídeo de como era o pai de vocês, de como a gente estudava, né? Agora o Ariel e o Eliav estão lá no quarto com a mãe, mas vocês vão ver esse vídeo e vão ver o que o papai estava falando, né? Como o papai estava falando, quem é o papai, qual foi nossos sofrimentos, nossas alegrias, nossos aprendizados, tá bom? E eu sei disso porque às vezes a gente vai chegar um momento que a gente só vai dar valor quando a gente perde. Quando a gente perde papai e mamãe, a gente queria sentar e agora, o que o meu pai falava? O que eu poderia conversar com ele? Então, é por isso que o vídeo tá aqui. Um beijo no coração, daqui a pouco a gente volta falando sobre a quarta leitura. Shalom, da Hitraut.